O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade nessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com vocês sobre óleo de coco e imunidade. Esse assunto é extremamente porque existem diversas pesquisas mostrando a questão da imunidade e do câncer, né? E aí eu vou deixar escrito aqui o nome do nosso tema hoje, a tela vai tremer um pouquinho. Óleo de coco e imunidade. E assim que vocês forem entrando, vão me dizendo se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, e fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nessa semana e das demais a gente vai fazer as lives segunda, quartas e sextas, e aí o horário é o mesmo, né, às 6 horas da manhã, e a gente vai conversar um pouco com vocês sobre esse assunto extremamente interessante e que traz muitas dúvidas, né, porque as pessoas colocam como o grande terrorista o óleo de coco, por ter gordura saturada, outros colocam como a grande solução, e o óleo de coco não é nem uma coisa nem outra. Eu vou procurar trazer para você a informação científica daquilo que já tem respaldo e daquilo que não tem. A gente tem a gordura do coco, ela é uma gordura saturada, assim como a manteiga, assim como as gorduras das carnes, porém o tamanho dessa cadeia ela é menor do que as outras, e isso confere algumas características especiais a essa gordura saturada. A gordura do coco é chamado de... A gordura em geral é um triglicérides, e quando a gente fala da gordura do coco, eu falo de um triglicérides de cadeia média. No Oceano Pacífico existe uma gigantesca produção do coco e do óleo de coco, e por conta do consumo dos povos daquela região pelo coco e pelo óleo de coco, atribuiu-se a isso grandes poderes, grandes benefícios, mas a gente nunca deve esquecer que esses poderes, esses benefícios advêm de outros hábitos que os povos do Pacífico já faziam com óleo de coco e com a própria gordura do coco. Então, a gente supervalorizar não vai ser o caminho para a gente encontrar os reais benefícios, e desvalorizar também. Existem dois principais ácidos graxos, né? Quando a gente fala de gordura, a molécula que compõe ela a gente chama de ácido graxo. O ácido graxo caprílico, que é de importância, né? Ele está ali presente no óleo de coco e tem estudos associando a ele a imunidade, e o mais famoso e em maior quantidade, que é o ácido graxo láurico, que é o que tem em maior quantidade. Dessa maneira, alguns estudos mostram sobre o ácido graxo láurico esse benefício para a imunidade, mas tem alguns pontos importantes que a gente precisa abordar no decorrer dessa live, eu vou fazer com vocês. Só que antes da gente trazer esses possíveis benefícios que estão presentes, eu gostaria de desmistificar algumas coisas que são faladas sobre o coco. Então, por exemplo, quando a gente fala da gordura do coco, por ela ter gordura saturada, muitas pessoas ficam com medo de consumir essa gordura porque vão ter infarto. A gente não tem estudos demonstrando que esse ácido graxo ele esteja associado ao infarto nas pessoas que o consomem. Por outro lado, também isso não significa que a pessoa possa consumir essa gordura saturada em demasia. Esses dois pontos acho que são importantes a gente frisar, para não ter essa preocupação com o infarto, por ser um ácido graxo, uma gordura saturada. Normalmente o mundo trouxe medo sobre a gordura saturada, e por outro também a gente não pode imaginar que o consumo de qualquer forma exagerado, isso não possa trazer nenhum prejuízo. Primeiro, vamos pensar assim, consumindo muita gordura, a gente está associando isso à obesidade, ao aumento do peso. Isso é real. A pessoa ganha peso se comer muita gordura saturada e também se comer muita gordura do coco. Outro ponto que sempre comentam sobre a gordura do coco, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é o seguinte: várias pesquisas compradas, vale-se a pena dizer isso, ou tendenciosas,
começaram a colocar que quem consumia óleo de coco, quem consumia gordura do coco, diminuía circunferência abdominal. A gente sabe que esse marcador do corpo, né, que a gente chama marcador antropométrico, de circunferência da cintura abdominal, está associado ao infarto. Quando a pessoa tem uma barriga muito grande, isso normalmente tem uma associação com infarto. Porém, todos esses estudos que associaram a redução da barriga com óleo de coco, ou eles reduziram a caloria de uma forma geral e trocaram o óleo comum pelo óleo de coco, então ele reduziu a barriga porque reduziu caloria, não porque colocou óleo de coco, ou porque tinha o dedo da indústria que produz o óleo de coco nas próprias considerações finais do trabalho. O pesquisador era vinculado, ou a própria empresa doou o óleo de coco para se fazer a pesquisa. Aí é fácil falar que reduz circunferência abdominal, né? O próprio dono da empresa está patrocinando isso, então não é confiável essa informação. Óleo de coco não reduz circunferência abdominal. Esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar. Outra questão que tem sido falado bastante, você tem o colesterol bom. Colesterol bom é aquele considerado que vai limpar as artérias, que vai proteger contra o acúmulo de colesterol, né? É errado falar acúmulo de gordura na artéria, porque o que se acumula é o colesterol. Vai acumular colesterol na artéria, então você tem que comer óleo de coco. Também é outra bobagem, você não precisa consumir óleo de coco para aumentar o colesterol, porque não tem base científica para isso. A gordura saturada que está presente no óleo de coco, ela não vai fazer com que o HDL, que é aquela partícula, aquela lipoproteína que está presente no seu sangue, aumente. Ele vai manter os níveis normais. Os estudos eles começam a usar malabarismos matemáticos para enganar você. Ele compara um estudo que não usa óleo de coco, outro que usa óleo de coco. Ele começa a ver diferenças numéricas em relação ao HDL, mas a gente não tem uma diferença no sentido de proteção biológica. Não adianta aumentar 0,1%, 2%. A gente precisa ter um aumento que realmente traga benefício à saúde. O aumento que tem no HDL é insignificante para melhorar a saúde. Então, também outro mito que a gente precisa derrubar é que o óleo de coco melhora o colesterol bom. Isso daí também não é verdadeiro. O terceiro, né, que é o que mais se fala, pelo menos é o que eu tenho visto bastante, é que se você consumir o óleo de coco, você vai emagrecer. Pelo contrário, a gente tem utilizado o óleo de coco como uma ferramenta, muitas vezes até mesmo para o paciente com câncer, ganhar peso, ajudar ele a manter um aporte calórico maior e a partir disso ele consegue colaborar em manter o peso e até aumentar. É claro que se você consumir em pequena quantidade, isso não vai estar associado ao aumento do peso ou algum problema associado a isso. Bom dia, Daniel. Como é que você está, meu caro? Tudo bem? Daniela, me perdoa. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Como é que você está? Então, se você associa o consumo de gordura saturada, que no caso óleo de coco, é emagrecimento, também é outra tendência da indústria vender essa ideia para você, de que se você consome o óleo de coco, você vai emagrecer. Não vai. Não use isso com esse objetivo, porque a tendência, se você usar até em maior quantidade, ele pode colaborar para o ganho do peso. Esse é o ponto, acho que vale a pena a gente destacar, porque é o que as pessoas vendem bastante, né? Essa ideia de vender que o óleo de coco, ele é o maravilhoso. Também eu não quero vender a ideia que ele é o terrorista. Estou tentando trazer um pouco de luz para essa parte científica para que a gente possa ver o que realmente é importante. Eu estou dando uma olhadinha para baixo, que eu estou seguindo o roteiro, para que eu não possa me perder aqui nas demonstrações, nas explicações. Existe um ponto positivo, e agora eu vou começar a destacar as questões positivas do óleo de coco, que acho que elas são válidas nesse sentido, que são em relação ao metabolismo da gordura. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma dificuldade de digerir gordura, Alexandre, em que situação que um paciente com câncer vai ter dificuldade de digerir gordura? Quando ele tem problema, por exemplo, no fígado ou quando ele tem problema no pâncreas. A gente tem enzimas digestivas produzidas pelo fígado, que é a bile,
né? A bile é produzida no fígado, indiretamente ela é secretada até a vesícula biliar, da vesícula biliar ela também é secretada para o intestino. Então, se você tem alguém com problema no fígado, no qual ele vai ter uma dificuldade na produção dessa enzima digestiva, ou tem um problema no pâncreas, que também é responsável pela digestão da gordura, gorduras grandes, como eu tinha falado no começo, que são as gorduras da carne, ou gorduras da manteiga, essas gorduras, elas dependem das enzimas digestivas do fígado e do pâncreas para serem digeridas e para serem absorvidas. Porém, a vantagem do óleo de coco nessas duas situações em especial é que se uma pessoa ela não tem uma produção adequada dessas enzimas digestivas por problemas múltiplos, que eu não vou entrar no ponto agora, o óleo de coco é uma excelente opção porque ele não depende de enzima digestiva para ser absorvido. Olha que incrível. Então a pessoa tem uma dificuldade de digestão da gordura, seja por um problema no fígado, um problema no pâncreas. Se ele consome o óleo de coco, como ele não precisa ser digerido, ele é absorvido direto e vai ser metabolizado no fígado e vai desempenhar o seu papel importante na formação das células, em outras situações especiais, como o ganho de peso também, quando assim é necessário. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só fazer aqui pelo comentário ou pela interrogação que tem ao lado, viu, Dani? Fique à vontade. E se quiser aparecer ao vivo também para fazer alguma pergunta sobre esse assunto, eu estou à disposição. Outro ponto interessante é assim, muitas pessoas condenam o óleo de coco e ele pode ser uma alternativa exatamente nessa situação, em que a pessoa tenha dificuldade de fazer a digestão, em que a pessoa tenha um problema em relação a não aceitar bem a gordura, principalmente o paciente que está em químio, está em rádio, ele começa a vomitar bastante, porque a gordura saturada, em especial animal, ela é mais longa, então ela demora mais tempo para ser digerida e essa pessoa passa mal. Essa pessoa ela não consegue manter o alimento dentro do intestino, né? E ela acaba vomitando. Se você substitui esses alimentos, em vez de serem preparados com manteiga, banho de porco ou óleos vegetais, às vezes a pessoa gosta do óleo vegetal para preparar, né? Óleo vegetal, entenda-se soja, milho, canola e girassol, essa gordura é mais difícil de ser digerida e o óleo de coco pode ser uma excelente opção para que ela não tenha esse mal-estar durante esses procedimentos intensos. Por sinal, hoje, sendo segunda-feira, muitos pacientes voltam a consumir os quimioterápicos, né? Segunda-feira é um dia que marca essa questão bem intensa aí da quimioterapia. Existe outra atribuição, às vezes vende-se também a manteiga do coco, né? A manteiga do coco e o óleo de coco ali estão muito perto da composição, tem bastante gordura saturada, só muda a consistência no qual você vai encontrar ela no mercado. Existem os óleos de coco sem o sabor, né, do óleo de coco, sem o aroma daquele óleo de coco. São estratégias que às vezes a indústria encontra para que a pessoa possa consumir aquele produto. Aí vai da preferência de cada pessoa, cada um vê o que é mais interessante. E quando a gente fala também, 2 pontos acho que é importante, vou contar um ponto positivo e outro que não é tão positivo. O ponto positivo é que quem tem problema intestinal, quando a gente fala de intestino preso, o triglicérides de cadeia média ele colabora para a regularização do trânsito intestinal. Então a pessoa está com o intestino preso, essa gordura poderia colaborar para o funcionamento. De maneira geral, quando você fala de gorduras, o consumo maior de gorduras faz o trânsito intestinal funcionar melhor. Mas a gordura do coco também teria esse papel, com o benefício de não depender das enzimas digestivas para que isso ocorresse de uma forma melhor, né? Então ele não depende de enzima digestiva, ele é absorvido direto e você aproveita a energia dele diretamente. Agora falando um pouquinho do famoso, né, se a gente fala de coco,
eu gosto sempre de trazer os seus primos, né? As substâncias que são vendidas juntos, e uma dessas substâncias é o açúcar de coco. Eu não sei se vocês já ouviram, existe uma moda, né? Pelo menos no momento em que eu verificava, existe uma moda para o consumo. Vamos consumir açúcar de coco porque ele tem menor glicemia, né? O índice glicêmico é menor. É verdadeiro que ele tem índice glicêmico menor. Se você for pegar o consumo do açúcar do coco e dosar na ponta do dedo a glicose, a quantidade de glicose que você vai ter no dedo vai ser menor. Só que esquece que ele continua sendo açúcar, por ele ser de um fruto, né, que é o coco, ele tem bastante frutose. Então, se eu pegasse e consumisse o coco em natura, maravilhoso, muito bom. Se eu consumisse óleo de coco, maravilhoso, muito bom, porque tanto óleo de coco quanto o coco, eles têm uma quantidade. O óleo de coco não tem um açúcar, e se eu penso na gordura do coco, tem uma quantidade baixa de açúcar. Bom dia, Esther, como é que você está? O problema é quando a indústria começa a colocar a mão e querer transformar aquilo em uma commodity, em um produto para vender. Quando a indústria coloca a mão no coco e transforma em açúcar de coco, a quantidade de açúcar é altíssima, tanto que o nome dele é açúcar. Ele ter baixa glicose não faz ele ser bom. Por sinal, quando a gente olha a quantidade de frutose nele, é muito alta. Ah, Alexandre, mas frutose é da fruta, faz mal? Se você comer da fruta, não, porque a mãe natureza já preparou ela da melhor forma possível, inclusive não tem só frutose. A gente tem glicose, a gente tem sacarose, a gente tem outros monossacarídeos, a gente tem uma combinação de açúcares adequados, além da fibra atrapalhando a absorção desse açúcar que está ali dentro. Então é maravilhoso quando você pensa em fruta. Por sinal, a gente não tem não temos estudos algum mostrando que o consumo de fruta engorda ou faz mal à saúde. Né? Isso é falso, isso não existe. Porém, quando você pensa no açúcar de coco, ele extrai só o açúcar que tem no coco. Aí é o problema. Né? Se você extrai só o açúcar não é uma substância bem-vinda para o nosso organismo, extraída não naturalmente. Se ela viesse do alimento, é bem-vindo. Mas se eu faço uma extração artificial, como é que é feita, né, no açúcar do coco, isso é prejudicial à sua saúde. Não é porque tem baixo índice glicêmico que vai ser bom. Continua sendo ruim e continua, por sinal, pela composição que ele tem, trazendo problemas, malefícios para o fígado dessa pessoa. Então, se for pensar em açúcar, fique longe desse açúcar de coco também. Ele, de forma alguma, é positivo para a sua saúde, mesmo tendo baixo índice glicêmico. Muitas pessoas acabam recomendando ele e não existe recomendação para consumo de açúcar de coco, não, tá bom? Às vezes a pessoa fala que mas ele tem um gostinho bom, tem isso e aquilo, é diferente do açúcar. Ele é diferente na questão do sabor, pela composição dos açúcares, mas continua sendo um açúcar e continua não sendo indicado nem para o diabético, por sinal, e para qualquer outro paciente com câncer ou paciente outro. Não significa que ele é proibido, que você não possa experimentar, consumir uma colherzinha ou outra durante o dia. O foco não é esse. Mas não atribua a ele um superpoder ou uma qualidade especial para que ele possa fazer parte da sua alimentação. Nesse sentido, eu quero tirar essa relação que as pessoas fazem atribuindo ao óleo de coco propriedades especiais e benefícios especiais. Tá bom? Isso daí acho que não é válido. E fortalecendo o nosso ponto da nossa live, né, que eu comecei falando sobre a imunidade. Quando a gente fala do óleo de coco, a gente tem dois principais ácidos graxos, né? O ácido graxo é o que compõe a gordura do coco. O ácido gráxico láurico e o ácido gráxico mirístico, e o caprílico também, e demais outros. A gente tem estudos demonstrando que a presença desses ácidos graxos, eles estão associados à melhora da imunidade em células. O que é isso, Alexandre? Em células? Eu vou explicar. Toda vez que se faz uma pesquisa sobre algum alimento ou sobre uma droga, existe um caminho para você oferecer para o ser humano, para ver se para o ser humano faz bem ou não. Então, o primeiro experimento que normalmente é feito, você pega células de animais ou células humanas
e aí você pega uma substância e joga ali para ver o que essa substância faz nessas células. Isso é feito bastante em relação ao benefício de substâncias para ver se ele mata a célula cancerígena ou não. E de drogas, você pega drogas, põe ali nas células e vê se tem algum prejuízo daquela substância sobre aquelas células. Então, quando fizeram um estudo em células animais, né, de outros animais que não o ser humano, utilizando esse ácido gráfico láurico, ácido gráfico caprílico ou mirístico, tem vários ácidos gráficos, esses 3 são os principais. Quando você coloca nas células que você estuda em laboratório, parece que essas substâncias colaboram para a produção do sistema linfócito, né, das células imunes, ativa o sistema linfócito. Eu estou olhando in vitro ainda, tá? Não cheguei ainda no ser humano. Aí quando você pega animais, aí você pegou alguns animais, normalmente eles fazem em porcos, ratos, fazem até em macacos, mas quando vou pegar no caso dos porcos e dos ratos, você oferece o óleo de coco para esses animais, o sistema linfático desses animais tem demonstrado que ele produz uma quantidade maior de células de defesa. Quando a gente faz esse estudo em animais, a gente consegue ver uma produção maior das células de defesa. Isso é, nossa, que legal, então agora eu vou começar a tomar, começar a utilizar. Não, esse não é o foco. Toda vez que você vira algum estudo no qual ele está fazendo em célula in vitro, né, que é chamado in vitro porque é do laboratório, elas estão guardadas fora do corpo daquele animal, elas estão num vidro, como assim o fosse, e teve um efeito in vitro ou teve um efeito em animais, isso não significa que em você vai ter esse mesmo efeito. Isso é uma das coisas que mais causa confusão científica, porque as pessoas se pegam nesses estudos que são científicos, que são de boas revistas, que são de bons pesquisadores, só que você ter efeito no vitro, né, no laboratório, ou ter efeito nos animais que não são seres humanos, não é prova de que ele faz bem para você. Né? Não significa também que é prova que ele vai fazer mal para você. Não estou querendo condenar esse tipo de estudo. Eles são importantes, eles são interessantes, mas quando você faz esse estudo in vitro ou você faz ele em animais que são mamíferos também, se eu falo do porquinho ele é mamífero, se eu falo do rato ele é mamífero, se eu falo do macaco é mamífero, ou seja, um modelo muito próximo do nosso, não significa que você vai consumir ele e vai ter benefício à saúde. Né? Então esse ponto acho que é muito importante a gente destacar, porque é graças a esse tipo de pesquisa que as pessoas vão começar a utilizar esse, como é que eu posso dizer, esse estudo falando que faz bem. Eu vi um artigo científico falando que tal substância cura o câncer. Você tem que perguntar, essa substância foi utilizada no ser humano? Não, ela foi usada na célula, mas eu vou usar no meu pai, na minha mãe, no meu pai. Não faz isso, porque isso é extremamente arriscado. Até o próprio pesquisador não fez no ser humano porque ele tem dúvida, você vai fazer? Só porque fez na célula, tal substância cura o câncer. Fez isso na célula, não fez isso no ser humano. Ou tal substância curou o câncer, mas aí você vai ver o modelo que foi utilizado, foi um rato, foi um coelho. Você vai usar isso no ser humano? O pesquisador não usou, até ele teve medo de usar no humano. Então não faz isso. Existe uma confusão dentro desse universo científico que muitas vezes quem vai ajudar a limpar esse vidro embaçado é o profissional de saúde. Ele vai falar assim, realmente teve cura do câncer, mas foi em célula, foi em laboratório, foi em rato, mas eu já vou usar no ser humano. Nenhum pesquisador teve coragem de usar no ser humano, que tem todos os recursos para poder avaliar se isso está fazendo bem ou não. Então não faça isso. Em relação ao óleo de coco, a gente não precisa ter medo. Durante essa live eu fiz essa apresentação. Tem vários benefícios, tem vários pontos interessantes que podem ser utilizados. Só que quando a gente vai olhar os estudos sobre o óleo de coco e imunidade, existe uma relação de imunidade, a gente está falando da célula do laboratório e a gente também está falando da célula presente no animal vivo. Foi utilizado para o animal consumir aquele óleo de coco
e o animal teve melhora na resposta do linfócito, o animal teve melhora na produção de células específicas do sistema linfático que são protetoras do organismo. Agora, quando eu vejo isso no animal, eu não posso afirmar que porque ele fez isso bem no animal, ele vai fazer bem isso no ser humano. Isso é uma distância quilométrica. É a mesma coisa que falar que eu consigo dar um pulo aqui na Terra e se eu for para a Lua o pulo vai ser o mesmo. É totalmente diferente. A realidade é quilométrica. É uma distância gigante. Pode ser, em primeiro lugar, que eu nem chegue à Lua. Já começa por aí, né? Então, quando começar a prestar atenção em estudos que estão falando que faz bem, que cura o câncer, que melhora a imunidade, procure prestar atenção se naquela pesquisa foi utilizado em laboratório, primeiro passo. Segundo, se foi utilizado em um animal, sendo esse animal mamífero. E, em terceiro lugar, veja se ele fez no ser humano. Esse ponto que é o principal, se essa pesquisa foi utilizada em seres humanos. No momento em que ela foi utilizada em seres humanos, aí você vai ver a qualidade daquilo, se é positivo ou não. Quando a gente faz só essa brincadeirinha desse passo 1, 2, 3, foi utilizado no laboratório, foi utilizado no animal que é mamífero, foi utilizado no ser humano, você já elimina 99% dos estudos científicos que falam que o câncer tem cura. Você já elimina boa parte de toda esse sensacionalismo que trazem como um alimento curador do câncer. Eu sempre falo, não existe, infelizmente, nenhum alimento que é o curador do câncer. Existe uma alimentação saudável que faz você melhorar a sua performance nessa prova de resistência chamada quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Por outro lado, já tem vários estudos mostrando que a má alimentação promove o câncer. Isso já é conhecido. Mas a gente não tem que usar um alimento em si como o salvador da pátria e muitas vezes também nem como vilão, né? Acho que meu foco não é focar no vilão. Alguns alimentos precisam ser evitados, mas também não tem nenhum que é o grande salvador. Na verdade, se eu fosse falar de um grande salvador, existe, que se chama leite materno até o 6º mês de vida. Ele é maravilhoso para a saúde e principalmente para o sistema imune. Depois dos 6 meses, se a mulher quiser continuar amamentando, é muito bem-vindo e vai trazer só benefício. Ele que seria sozinho, ele tem todo esse poder especial. Agora, para quem já passou dessa fase da amamentação, a gente vai precisar oferecer outros alimentos para poder oferecer uma saúde adequada para essa pessoa. E olhando para os estudos do óleo de coco, do gordura de coco ou do próprio coco, no ser humano, a gente não tem nenhum estudo mostrando que se você consumir ele, o seu sistema imune vai melhorar, né? Então, vale a pena consumir ele porque ele vai melhorar o sistema imune? A gente não tem estudo trazendo essa força, trazendo essa qualidade. Vale a pena nos outros pontos que eu já apontei para vocês durante a live. Mas se for pensar, vou consumir óleo de coco, porque no momento em que eu consumir ele, meu sistema imune que está baixo vai ficar alto, não tem respaldo científico isso. A gente não conseguiu verificar nas pesquisas que ele vai trazer todo esse benefício se você o consumir, tá bom? Então, o ponto principal dessa apresentação foi desmistificar um pouquinho da supervalorização que existe em relação ao óleo de coco e da desvalorização. Eu tentei colocar o óleo de coco no lugar dele, nos pontos que realmente trazem benefício, e existem outros pontos que não trazem benefício, por sinal, são usados de forma mentirosa pela indústria do coco para você consumir. É ruim, porque a pessoa acaba criando rejeição àquele alimento, né? Eu acho até perigoso às vezes a indústria fazer isso, porque ela acaba dando um tiro no pé. Ela fala que tem um benefício, por exemplo, um benefício mentiroso que é aumentar o colesterol bom, não aumenta o colesterol bom. Aí as pessoas começam a consumir porque acreditam que aumenta o colesterol, e aí vão verificando com profissionais de saúde que não aumenta o colesterol, ou ela mesma vai fazer o exame e não vê que aumentou, e aí o que acontece? Ela pega e joga fora aquele produto, não quer mais saber. Então a própria indústria acaba dando um tiro no pé dela.
porque a pessoa se aproximou por conta de uma mentira que ela contou, mas acaba muitas vezes afastando as pessoas de colher outros benefícios que o óleo de coco pode trazer também, tá bom? Então, hoje era esse o assunto sobre o óleo de coco. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta e aí eu peço para que você coloque o que você aprendeu nessa live, qual foi a informação importante que você não encontra nas redes sociais, mas você encontrou aqui. Isso é muito importante para que eu possa ir melhorando a qualidade das lives que eu estou fazendo, do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Combinado? Tenha uma excelente segunda-feira e uma excelente semana.